A derrota do Clube do Remo pro Criciúma ontem por 1-0 não foi, digamos que, o maior dos problemas do que aconteceu, do que está acontecendo com o Clube do Remo. Existem situações maiores, situações que ainda precisam ser discutidas e precisam ser faladas. Situações que colocam em xeque toda uma temporada e todo um planejamento que foi iniciado nesse ano de 2025. A gente vai falar sobre isso agora, sobre se o Antônio Oliveira fica ou não, sobre a prepotência desse treinador que mostrou não entender a realidade das coisas. Mas antes eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o like no vídeo, ative o sininho das notificações e não perca os nossos conteúdos, porque isso é importante para que a gente continue crescendo aqui cada vez mais no YouTube. Agradecendo sempre pela sua audiência, pela sua companhia. Bom, primeira coisa, né? Bora falar sobre essa situação aí dessa derrota, né? Mais uma derrota pro Clube do Remo, uma derrota extremamente vexatória, num jogo em que o Remo até apresentou uma evolução no primeiro tempo, mostrou bom jogabilidade, mostrou bom desenvolvimento, mas no segundo tempo perdeu tudo. No segundo tempo perdeu toda a competitividade, as alterações que o Antônio Oliveira fez, inclusive dos novatos, né, que não estão agregando absolutamente nada dentro do Clube do Remo. Essa que é a verdade. E as alterações fizeram o time perder ali um pouco da intensidade e teve aquela decisão do pênalti ali, né, do VAR, e inclusive a CBF ainda não disponibilizou as imagens do VAR e a gente precisa das imagens para poder analisar melhor tudo aquele lance lá em relação a isso. Mas independente se foi pênalti ou não, independente se foi certa ou não a decisão da arbitragem, dentro de campo o Remo teve oportunidades e não teve competência para fazer os seus gols. Essa incompetência técnica e tática que está assolando o Clube do Remo é só um reflexo daquilo que acontece fora de campo. Essa é que é a verdade. Ontem, na coletiva de imprensa, o técnico Antônio Oliveira, de uma maneira totalmente prepotente, quis ditar o ritmo da coletiva. Quis ditar ali as perguntas dos jornalistas. Né? Logo de cara, quando o Michel Anderson foi perguntar para ele sobre o rendimento, ele questionou: evoluir mais ainda? Será que o time não precisa evoluir mais, seu Antônio Oliveira? Ou será que para você o time tá ok? Quer dizer que o Remo tá jogando de uma maneira legal, na tua percepção? É isso? Ou eu sou muito leigo no assunto, ou eu não entendo nada de futebol, de não perceber que o Remo joga de um jeito um tempo e joga de um jeito no outro. Então, fica aqui o questionamento. Mas o momento chave da entrevista, o momento chave foi do Chaves Remista, no qual aqui fica a minha solidariedade, meu carinho, meu respeito por ele. Nós somos amigos desde muito tempo, foi um cara que me ajudou muito no início desse canal. E o Smith Riage teve a paciência de perguntar para ele, e a coragem também, porque nem eu, nem o Jorge Filho, nós, desde a primeira resposta que ele deu, a gente pensou, eu não vou gastar saliva com esse cara, porque esse cara não vai responder o que a gente quer ouvir. Ele não vai responder. E de fato foi isso. O Antônio Oliveira foi questionado sobre essa questão dessa incompetência técnica do time e ele rebateu. O Smith Riage, começou uma discussão e ele deu uma resposta que, sinceramente, não teve nem ele nem beira, não deu para entender absolutamente nada. Bora acompanhar. Canal Chaves Remista. Se a gente for fazer um recorte da campanha do Remo com o seu comando, é uma campanha de aproveitamento de menos de 50%. E, historicamente, um clube não consegue lutar por um acesso, que é o objetivo do Remo 2025, com essa porcentagem. E, especialmente, também com o futebol que o Remo vem apresentando em Belém. É verdade, hoje o Remo jogou melhor, teve oportunidades, foi incompetente. Então temos que falar de hoje, falo de hoje. Eu preciso falar do conjunto. Não, falo de hoje. Preciso falar do conjunto. Eu não vou analisar, eu estou aqui para analisar o jogo de hoje, correto? Correto. Mas vamos lá, então, pelo jogo de hoje. Como você consegue, durante a semana, trabalhar essa questão da variação ofensiva e da incompetência tática do Remo no último terço do campo, que o Remo perdeu a oportunidade? E eu queria que você explicasse também sobre essa sua escolha de dobrar a lateral de novo hoje com o Marcelinho, tendo o Nico Ferreira
no banco de reservas. Emendando essa última pergunta, Não, diga-me na tua só, avaliação... a Na tua... incompetência tática, o que é? É relativamente ao quê? Diga-me, explique-me, é que eu não estou a perceber. Não, eu queria que você explicasse Tática, em quê? a variação tática da questão ofensiva. Não, Porque você você... competência tática, não foi? Competência individual dos jogadores na hora da finalização. Remo criou as oportunidades no primeiro tempo, não conseguiu concluir a gol, mas no segundo tempo, de novo, o time caiu fisicamente. Teve a questão de você dobrar o lateral, colocar o Marcelinho e depois optar pelo Nico Ferreira. O que está faltando durante a semana para o Remo trabalhar melhor essa questão ofensiva, ter a competência de fazer os gols? E na tua avaliação também, queria que você falasse, eu sei que você disse que não é para falar do seu trabalho, mas que você avaliasse o seu trabalho até aqui, principalmente em relação à insatisfação do torcedor. Pronto, Acho que o torcedor do Remo queria saber isso. Eu vou falar do jogo, está bem? Porque quando foi o jogo do Curitiba, que o Remo ficou com o jogador a mais e não conseguiu, né, também ter a posse de bola. Inclusive, eu queria até entender porque você não falou após a partida, apenas foi a reclamação da arbitragem. Obrigado. Pronto, acho que você resumiu muito bem, e todos são unânimes em referir que o Remo fez um excelente jogo hoje, apenas não foi eficaz. Eu acho que para nós evoluirmos mais, nós temos que perceber de onde viemos, quem somos e para onde queremos ir. Quando partimos desse pressuposto e tivermos essa humildade, podemos crescer. E a partir daí, ele saiu, né, deixou lá a sala de entrevistas, inclusive havia uma expectativa de que ele iria ser demitido lá mesmo, já que o resultado do jogo não foi o que era para vir, né, que era no caso a vitória, né, como foi uma derrota, aí acabou que o resultado não era o que era para si, que era o esperado pela diretoria, mas ele acabou sendo mantido no cargo. Teve aquela situação da invasão da torcida lá no Mangueirão, que infelizmente aconteceu. Claro que a gente repudia qualquer ato de violência, qualquer ato de vandalismo, né? Isso realmente a gente precisa repudiar. Mas chegou o dia de hoje, e aí vem o questionamento dessa pergunta que está aí na capa do vídeo. Fico ou não fico com a arte feita aí por IA do Antônio Oliveira? E a informação que a gente tem é que o Antônio Oliveira, nesse momento, inclusive confirmando a notícia do meu amigo Júnior Cunha, é de que a sua demissão está encaminhada. A diretoria do Clube do Remo decidiu, né, que vai demitir o Antônio Oliveira, e a única pessoa que está segurando o Antônio Oliveira é o executivo de futebol Marcos Braz, que inclusive tem levantado questionamentos. Primeiro, com relação à realização dos contratos com os atletas. Esses contratos não estão mais passando pelo departamento jurídico do Clube do Remo. Outras questões também com relação à análise de desempenho. Inclusive tem profissional da análise de desempenho do Clube do Remo que está pedindo para sair porque não estão mais sendo solicitados ali pelo Marcos Braz. Ou seja, virou uma questão centralizadora, ficou uma questão arbitrária e o executivo de futebol está tomando todas as decisões agora a respeito do futebol do Clube do Remo. Agora, falando de Antônio Oliveira novamente, ele não é mais unanimidade no Clube do Remo. O Antônio Oliveira ele só está no cargo porque Marcos Braz segura o treinador. Inclusive, Marcos Braz fez uma reunião com as torcidas organizadas, pediu mais paciência com o Antônio Oliveira. Isso é característica do Marcos Braz. Ele fazia isso no Flamengo e está fazendo isso agora no Clube do Remo. Isso daí é uma questão de usar o poder de convencimento e de persuasão em cima das pessoas. Só que com algumas pessoas isso não vai funcionar. E o Antônio Oliveira hoje ele está mais para fora do Remo do que dentro do Remo. Isso deve acabar saindo nas próximas horas. O Remo deve se pronunciar a respeito disso. O Remo vai se reapresentar agora pela parte da tarde para poder iniciar novamente as suas atividades, já avisando o próximo jogo contra o Amazonas. Mas o fato é que mudanças devem ser feitas e são necessárias para que o Clube do Remo consiga voltar a ter aquele rendimento que teve no início da Série B. Lembrando que informações internas falam que até gente que trabalha diretamente com Antônio Oliveira não quer mais o técnico português. Ou seja, nem o pessoal lá dentro do Clube do Remo está aguentando o português. Essa é a verdade, essa é a realidade. E fica aqui registrado também o meu repúdio pela postura que o Antônio Oliveira teve.
Se você está sentado numa cadeira, é para você responder a pergunta dos jornalistas. Você tem o direito de não responder. Isso é o seu direito. Isso a gente respeita. Agora, você querer ditar o que deve ser tratado na coletiva? Pelo amor de Deus. Isso não. E eu acho de verdade que o Antônio Oliveira tem que repensar e falar, poxa, eu realmente não estou mais encaixando e eu preciso ser homem de assumir o meu BO e de falar, olha, Clube do Remo, não está mais encaixando, estou me demitindo, estou indo embora, muito obrigado pela oportunidade e vida que segue. Se não, a situação que já está teoricamente ruim para o Clube do Remo com relação a essa busca pelo acesso, pode ficar mais complicada ainda. E para encerrar o vídeo, eu lembro de algumas declarações do Marcos Braz, em que ele falava assim sempre, o Clube do Remo nunca ficou numa posição como está agora, nunca ficou assim tão próximo, fazia tempo que o Remo não disputava uma Série B dentro dessas posições, realmente, de fato, mas a oportunidade ela está aí na frente, o Remo tem uma grande chance de subir para a Série A e está jogando no ralo por conta de um planejamento pífio, de um técnico prepotente e de uma diretoria que está demorando demais para tomar a decisão mais coerente, que é a demissão de Antônio Oliveira. É isso, torcedor azulino. Coloca a sua opinião aqui no vídeo, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho das notificações e não perca os nossos conteúdos. Agradecendo pela sua audiência, pela sua companhia e vamos torcer para que dias melhores possam vir novamente aí para o Clube do Remo.